Estava pensando sobre eh, a vida que a gente busca, né? Todas as pessoas, em linhas gerais, querem ser felizes. Mas o que quer dizer ser feliz? Bom, para uma pessoa que é pobre, que não teve assim oportunidades, né? Não teve condições e acesso a, por exemplo, educação, saúde, habitação, segurança, esperança. Para essa pessoa, algumas coisas já dariam para ela um futuro melhor e, por consequência, uma vida mais feliz. Talvez ela encontrasse a felicidade. Não entrando no mundo espiritual, metafísico, né? Mas apenas nesse momento, assim, a questão material. Mas assim, é claro, tem as outras coisas na vida. No entanto, por exemplo, a gente vive num país chamado Brasil, e esse país, assim como muitos países ao redor do mundo, tem uma grande concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. E é claro, se tem muita riqueza na mão de poucos, tem muita pobreza na mão de muitos. E por que será que isso é considerado uma coisa normal? Basta ver o que acontece nas eleições. Como assim? As pessoas acham que é normal? É. Se você perguntar a uma pessoa, você acha normal uma meia dúzia de pessoas ter 40% de riqueza de um país e o restante ter assim 5%? É estranho, né? Como é que faz isso, né? Eu estou falando de uma forma aleatória, mas é mais ou menos assim, né? E a tendência é piorar cada vez mais, ou seja, cada vez mais pessoas, as ricas ficarem mais ricas e as pobres ficarem cada vez mais pobres e miseráveis. Olha, um exemplo, eu vi ontem, hoje nós estamos no dia 29 de julho de 2026, hoje é quarta-feira. Mas ontem eu vi um cidadão falando que tem um prédio aqui em Camboriú, ele vai ser construído, vai ser o maior prédio residencial do mundo. Ó, do mundo, hein? Então ele ganha em todos os lugares, Estados Unidos, Japão, residencial, por favor, residencial. Vai ter, se não me engano, 157 andares, 228 apartamentos, enfim. Vai ter mansões suspensas nesse edifício. Sena Tower é o nome do edifício, vou repetir, Sena Tower. Tem o velho da Havan, o Heng, né? Que ele é um dos investidores. Tem o próprio grupo Sena, é outro investidor. Enfim, coloca no Google, Sena Tower, de Ayrton Senna mesmo, Sena Tower. A sobrinha, tem acho que é FG Empreendimentos, enfim. A sobrinha do Ayrton Senna, ela também é uma das que estão à frente desse projeto. Então você já pensou, ó, eu fiquei sabendo ontem disso, e a cobertura desse edifício já foi vendida, está na planta. Um sheik árabe, que por um acaso muito casual é dono do clube que o menininho Neymar jogou um ano. Naquele clube, em um ano ele faturou R$ 1 bilhão. Esse sheik comprou na planta, ele pagou R$ 500 milhões na planta. Aí você começa a ver pessoas assim, né, com muito dinheiro, né? E aí o pessoal fica debatendo que os políticos aí, né, que dizem representar o povo brasileiro, o povo miserável, esse pessoal Kitagari, esse pessoal do PL, esse pessoal da direita, falando assim que a escala 5x2 vai quebrar o país. Olha onde nós, sabe, vamos falar de vida feliz? Uma vida digna. Vida digna. O que é uma vida digna? Para mim, felicidade, dentro desse mundo caótico e injusto, é vida digna. É você poder ter um trabalho, não ter que ficar brigando para ter trabalho. Você tem um trabalho,
você poder, através do seu trabalho, dar dignidade para sua família. O que que é uma vida de dignidade para a família? É ter uma casa, é ter condições de ter educação para os filhos, alimento, saúde, quando quer passear, poder passear, entende? Segurança e tantas outras coisas. Isso é ter uma vida feliz. Depois a pessoa pode buscar outras coisas. Ah, eu quero desenvolver meus talentos, eu quero. Desde a infância a gente deveria ser ensinado a trabalhar com economia, finanças, ter acesso à música, ter acesso a conhecer, trabalhar com a terra, que antigamente tinha isso, mas não aqui no Brasil, né? Se pega um país igual a Noruega, por exemplo, e os Estados Unidos ele perde de longe da Noruega. Ponha lá uma hora para saber como funciona a Noruega. Põe no YouTube. É um país que quer quem quer o poder, ele quer entregar o Brasil para os Estados Unidos. Como assim? E as pessoas batem palma, sabe? Tem um tal de Paulo Figueiredo que está lá nos Estados Unidos com um tal de Eduardo Bolsonaro. Esse Paulo Figueiredo, que é neto do presidente da República, já falecido, né? João Batista Figueiredo, aquele general, na época da ditadura militar. Esse Paulo Figueiredo, ele é um estelionatário, assim, se ele chegar no Brasil, se ele entrar no Brasil, ele é preso na hora. Ele enganou muita gente que tem um negócio aí que ele estava vendendo, ia ser um hotel do Trump aqui no Brasil, sei lá, um grande empreendimento. Ele pegou o dinheiro de muitos investidores e sumiu. Essas pessoas que estão lá, junto com o Eduardo Bolsonaro, e foi o Flávio Bolsonaro, para pedir para o Trump taxar o Brasil, para ele falar que o Comando Vermelho, o PCC, é um grupo terrorista, eles são grupos do crime organizado. Terrorismo é outra coisa. Terrorismo é o que eles estão fazendo contra o Brasil. Esses aí que se dizem ser patriotas. Nós precisamos de uma vida digna. Essas pessoas são indignas, não são patriotas, são indignas, são narcisistas, psicopatas. Vida digna é quando a gente puder respirar um pouquinho do ar e perceber que do lado da gente tem uma pessoa, e do outro lado também tem, e que nós respeitamos um ao outro. Que a gente possa trabalhar para o bem comum. E não como disse o senhor Eduardo Bolsonaro, não interessa que o Brasil vire terra arrasada. Se você não sabe o que é terra arrasada, por favor, põe no Google, põe na inteligência artificial. Terra arrasada. Ele falou assim, ele preferia, o Eduardo Bolsonaro falou, prefiro terra arrasada, mas pelo menos a minha família vingada. Então, quer dizer, para ele ter o objetivo dele, que é a família dele vingada e eles estarem no poder, que o Brasil seja destruído. Olha, eu vou fazer 64 anos. Desde os 12 anos eu vejo como que funciona esse sistema. Eu estou arrasado. Eu estou, assim, profundamente triste, porque o povo brasileiro ainda não acordou para os seus donos de engenho, né? Seus escravagistas, né? Eles batem palma, eles agradecem por ser chicoteados. Isso só vai mudar quando você, eu, começarmos a acordar e falar assim, chega. Como é que você fala chega? Como é que você fala chega para um político? Não votando nele. Quem é que é democrata nesse país? Você fala assim, porque todo político é ladrão. Cuidado, cuidado. Porque o político, quando ele é democrata, se ele for ladrão, ele é pego. O Lula foi investigado, ele foi preso, mas teve problemas sérios na investigação da Lava Jato. Você pode odiar o Lula, você pode detestar a esquerda,
Eu entendo isso corretamente, mas tome cuidado, porque ele foi inocentado. Você pode também pensar, ele comprou a Interpol, a FBI, ele comprou a Polícia Federal, uau, né? É o cidadão que mais deu a abertura para a Polícia Federal investigar no Brasil foi o Lula, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor Bolsonaro, ele blindou a sua família. Pode ir no YouTube. Ele falando que ele ia blindar, que ele não ia deixar, perdoe a minha palavra, mas isso tá, ele falou lá no vídeo, eu não vou deixar fuder a minha família. Eu troco o delegado, eu troco o chefe de polícia, e se precisar, eu troco o ministro da Justiça. Na época era o, o Moro, né? Que era o ministro da Justiça. Olha, felicidade é você poder dormir em paz, sabendo que quando a semana começar você tem trabalho, que você tem salário, é uma renda digna. Você não é rico, não é isso. Mas que você vai poder usufruir do fruto do seu trabalho. A gente está vivendo num país, eu estava vendo outro dia, 2.200.000, como é que chama? Golpe, estelionatos, né? Eu vi uma vez uma psiquiatra, né? Doutora Ana, que ela escreveu o livro Mentes Perigosas, por exemplo, falando que a psicopatia ela tem 3 níveis. Ó, o primeiro nível são esses estelionatários mesmo, que dá golpe, de tudo quanto é jeito. O nível 2 é aquele que manda matar, sabe? Paga para alguém. E normalmente ele paga um fulano para contratar o ciclano, para contratar o beltrano, para aí depois contratar alguém para matar. E aí ele mata qualquer um desses no meio do caminho. Se chegar aí, ele não vai chegar nunca a ele. Ninguém vai saber quem foi o mandante do assassinato. Esse é o psicopata nível 2. O 3 é o serial killer, aquele que ele vai lá e mata. E mata 1, mata 10, mata 40. Todos esses 3, aquele que dá golpe, né? Financeiro e outros golpes mais. O nível 2, que manda matar, e o 3, que é o serial killer, nenhum deles tem empatia. Quer dizer o seguinte, eles fazem o que eles fazem e a vida segue. E olha, o sofrimento que eles deixam, o rastro de destruição, é até uma glória. É como se fosse assim, uau, eu fiz, eu estou melhor agora. Eu passei aquele outro lá. Ele tem a satisfação. E ele, o sofrimento que ele infligiu para outras pessoas, perda econômica, perda de vida, sofrimento psicológico, ele não tem nenhum problema com relação a isso. Para ele, isso daí é indiferente. Ele faz independente do sofrimento. O psicopata é esse. Então, vida feliz, voltando na vida feliz. É difícil falar da vida feliz se a gente não fizer o contraste, né? Então, o que você quer pro Brasil, hein? O que você, trabalhador, que você pessoa pobre, que você que é uma pessoa que quer dar um futuro para os seus filhos, para sua família, para você. O que você vê que é preciso mudar, que não dá mais para aceitar pessoas falando com arrogância, com prepotência, com falta de respeito, falta de amor, hein? Falta de amor. Aqueles que dizem que são cristãos, né? Deus, pátria, família. Mas essas pessoas, elas estão exatamente agindo de forma totalmente contrária. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas, na prática, o que eles fazem é algo terrível, é monstruoso. Nós precisamos dizer não, mas não a essas pessoas. Eu estou ainda sendo bonzinho, chamando-os de pessoas. Porque sabe o que acontece? Que Cristo, esse Cristo que eles falam que eles representam, que eles não representam, aliás, a política não tem nada a ver com Cristo. Mas, já que eles falam de Cristo, esse Cristo, ele morreu até por esses psicopatas. Por mim também, por todos nós. Porque ninguém merece nada
de Deus, porque Deus criou todas as coisas. Ele decide o que é melhor, o que ele quer fazer, ninguém tem nada a ver com isso. Né? Como diz a Bíblia, o que a coisa criada tem a petulância de falar para o Criador, o que o senhor está fazendo? Já pensou? O barro lá está sendo moldado para fazer um vaso, aí o vaso fala assim, por que o senhor me fez redondo, não me fez triangular? É engraçado o ser humano, né? Quando ele está no comando, ele quer fazer as coisas do jeito dele. Agora, Deus não pode fazer do jeito dele. Só que é o seguinte, a gente tem que se lembrar que para a gente poder ter uma vida de fato boa, a gente tem que cumprir a nossa parte. E tem que exigir do outro que ele faça a parte dele. A gente não deve, nunca, a gente não pode aceitar um sorriso, um aperto de mão como garantia. Não, a gente precisa de, me mostra aquilo que você fez, se é coerente com aquilo que você está falando. Vida feliz, vida feliz. Eu preciso de fazer por onde? Trabalhando, mas também tendo as condições para que o que eu faço com o meu trabalho, eu possa ter condições de trabalhar, ter energia para trabalhar, ter energia para ter tempo para minha família. Então, assim, se eu ouvir o pessoal falando contra a escala 5x2, eu acho que, na verdade, já era para ter escala 4x3. Simples assim. Sabe? É ridículo um país com tamanha concentração de riqueza que tem esse Brasil tá discutindo escala 5x2. É ridículo. Por favor, você é pobre, você trabalha 40, 50, 60 horas por semana. Por gentileza, por favor, né? Estamos chegando em outubro. Vamos falar sim para a democracia. Sim para a democracia. Não para essa classe entreguista, para essa elite que manipula um vorcário da vida. Sabe? Esse pessoal bandido, mancomunado com Flávio Bolsonaro. E ainda assim, e dando desculpa, não conhecia. Meu Deus do céu. Quando o povo brasileiro? São Paulo, o estado de São Paulo sendo governado por um carioca que não entende nada de São Paulo, que privatizou a Sabesp, O nome desse governador que vai ser reeleito se você não tomar vergonha na sua cara, chama-se Tarcísio de Freitas. Privatizar o setor de água, saneamento. Olha, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa acordar. Acorda, começa a estudar o que quer dizer privatização, por favor. Você vai ver que a privatização é muito mais corrupta do que você ouve quando você ouve assim, o governo roubou, que isso, que aquilo. Olha, para a privatização existir, vai rolar muito mais dinheiro sujo por debaixo do tapete do que o governo. As pessoas têm que cobrar os seus representantes políticos. E as pessoas têm que ter a coragem de parar, de fazer juízo de valor para aqueles que ela vai colocar no poder com moral. Não. A pessoa tem que ser honesta e tem que ter competência. E tem que realmente trabalhar pelo social. Olha, social, direitos sociais, trabalhista, direito de aposentadoria, saúde, é direito. Isso não é comunismo, não é socialismo. É social. Se você quiser colocar como socialismo, tá? Mas é um socialismo que está dentro de um capital. O Brasil, ele ingessa o seu dinheiro público através de passar hoje só X%, sabe? Mas para pagar dívida externa, não tem limite. Para dar dinheiro para o agronegócio, não tem limite. E quem põe a comida na nossa mesa é o pequeno produtor rural que paga muito mais juros que o grande proprietário de terras, o famoso agronegócio. O agro é pop. Né? Vida feliz, vida feliz. Eu tenho praticamente 64 anos, agora segunda-feira eu vou fazer, dia 3 de agosto. Eu tenho pouco tempo de vida.
Mas se você tem 20 anos, 30, 40, 50, ainda você com 60, 70, por favor, ajude aqueles que não têm a maturidade a tomar uma posição, a amadurecer a ideia, ouvir de fato e ler e obter conhecimento do que tem por detrás dos bastidores da política, principalmente os que têm o dinheiro, porque a política é política econômica, entende? A maior parte dos candidatos que estão lá para deputado, para governador, senador, né, presidente, eles têm condição de estar na televisão. Então, pensa bem, quem esses candidatos representam? A base evangélica, a base do agro, a base da bala? Tem muita gente boa que pode fazer uma mudança e fazer a diferença. Vida feliz. Eu quero e desejo sinceramente que enquanto durar esse sistema, porque eu sou cristão, eu sei que é assim mesmo, o mundo sempre foi assim. A gente pode, eu acho, que colaborar para ser um pouquinho menos pior. Só um pouquinho menos pior. E aí sim, talvez a vida possa ser feliz. Que você reflita nisso. Que a gente possa, cada dia, acender a chama da esperança. Podendo falar uma palavra de consolo, uma palavra que edifique ao nosso irmão, à nossa irmã. Muito difícil isso, né? Sim. Eu mesmo tenho muita dificuldade com relação a isso. Mas do fundo do meu coração, desejo que a gente possa, com a ajuda de Deus, de verdade mesmo, né? Que Ele deu o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter esperança. Porque esse mundo é ilusório, né? Esse mundo aqui, ele passa. E a gente sabe que vai ter coisa boa, né? Que Deus, se Ele deu o Filho dele, Ele vai dar muito mais coisa para nós. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo material, a gente precisa de pessoas menos injustas, vamos dizer assim. Pessoas um pouco mais humanas, né? Pessoas que gostam de trabalhar por dinheiro, mas não só pelo dinheiro. Governantes mais preocupados com a felicidade. Que tipo de vida a população vai ter? Porque quando as pessoas estão bem, quando elas estão com condição boa, econômica, a pessoa não quer, sabe? Você começa a parar. Você vai em lugares como a Noruega, a pessoa não se preocupa com segurança. Por que que não? Porque as pessoas lá não precisam roubar, não precisam fazer nada disso. Elas têm trabalho, têm ajuda do governo, sabe? A pessoa pode ficar doente, que ela sabe que ela vai ter assistência médica. O Brasil ainda tem uma assistência médica gratuita, mas a direita, ela quer acabar com o SUS gratuito, ela quer fazer igual nos Estados Unidos. Por favor, olhe, procure. Noruega é um vídeo que tem falando a respeito da Noruega e dos Estados Unidos, comparando. Tá? Pense bem, vida feliz. Vamos ter uma vida feliz? Eu desejo todo o meu coração que possamos, puxa vida, poder... O Brasil não precisa ser ex-campeão, ele nunca mais precisa ganhar campeonato nenhum. Mas que nós possamos ganhar um campeonato da alegria, da liberdade, do término de uma escravidão mental, econômica, ideológica. Que nós possamos ser um povo livre de verdade, que até agora o Brasil continua sendo colônia. E a elite quer entregar o Brasil. Ele quer que os Estados Unidos invada aqui o Brasil e acabe com todos os nossos direitos, que já são poucos.
Fale basta para a colonização, seja ela norte-americana ou qualquer outra. Por favor, não. Para isso, o primeiro passo são as eleições. E comece a estudar, comece a entender o que é privatização. Comece a entender o que significa terceirização. Comece a entender por que é interesse dos governos cumprir uma agenda que ele deixa o serviço público à mercê do nada. Ele não investe para que venham as empresas e privatizem aqueles órgãos. Entenda isso de uma vez, por favor. Em um ano, eu te garanto, se você tiver uma sequência, 2 anos, você vai começar a entender, você vai ser crítico, você vai entender o que aquele fulano, você vai ver a história do fulano. Quando o Bolsonaro se tornou presidente do Brasil, ele se lançou candidato, lançaram candidato, eu fui descobrir quem era o ministro da economia dele. Era o Paulo Guedes, ele acabou com o Chile. O Chile hoje, a faixa etária que mais se prostitui no Chile, pode buscar, põe no Google, é a terceira idade, porque são aposentados e eles achataram demais a pensão deles e a aposentadoria. A gente quer uma vida feliz, por favor, fale não para esse bando de crápula. Vida feliz, vida feliz e vida feliz. Vamos querer uma vida feliz ou não? Então é a hora da gente assumir o controle da nossa vida. Paz a todos. Vida feliz. Decida.